Ele merece, sim ou não? Glória a Deus. Amém. Bom dia, comunidade. Vocês estão bem? Cumprimento essa comunidade maravilhosa na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento aqueles que nos assistem, aqueles que vão ter oportunidade de partilhar essa palavra em algum momento. E eu chamo você a ler o Evangelho comigo. Vamos ler o Evangelho, vamos ler a palavra do nosso Deus, uma porção daquilo que o Senhor em verdade tem para a nossa vida, compromisso, porque nós precisamos entender quem somos nós diante do Senhor. O sentido está em compreender o que Ele espera de nós como igreja, amém? É para isso que nós estamos aqui. Eu convido você a ler Lucas 4 comigo. Nós vamos ler hoje a partir do verso 14 até o verso 21. Nós estamos na sequência, o momento é o mesmo, é difícil cortar, pular, estamos no mesmo contexto. Verso 14, encontrou aí? A palavra do nosso Deus diz assim: Jesus então voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém. Senta no teu lugar, graças a Deus, dando glória a Deus no teu coração, com alegria, né? Porque Deus é bom. Mas como nós, onde estamos e vimos no último domingo, nós estamos num momento decisivo do Evangelho. Eu confesso que eu até tentei ir para os lados, mas não. Deus, Pai, havia comissionado Jesus para o início do seu ministério terreno. Esse momento é muito importante. Como Ele mesmo ensinou que era necessário, Jesus foi batizado, não só nas águas, não só na água, mas no Espírito. Porque a Bíblia diz que enquanto Ele estava sendo batizado nas águas, o Espírito Santo veio sobre Ele de forma corpórea, como uma pomba, e Ele orava ao Pai. E assim uma voz, todos ouviram uma voz vindo do céu dizendo: Tu és o meu Filho amado, em quem muito me agrado. Esse é o momento. Deus Pai estava testemunhando publicamente que ali estava quem? O seu Filho, o Messias, o Salvador do mundo. E depois disso, nós já meditamos aqui semana passada, que o próprio Espírito Santo de Deus levou-o ao deserto para ser tentado pelo diabo, ou seja, levou para prepará-lo para o ministério que tinha que começar. Percebe que o momento está preparando algo. E por todo ele, eu não consegui deixar de ler esse texto hoje com vocês, na sequência, porque depois dessa preparação toda que o Senhor teve, com todo esse cuidado aqui está onde nós lemos o relato do início do mistério de Jesus, como começou a linda obra de salvar o mundo, como é que tudo começou. É isso hoje. Eu não sei se vocês se lembram, mas nós já dissemos aqui que tudo que Jesus viveu aqui na terra, desde a sua concepção, que nós vimos no ano passado, tudo foi obra do Espírito Santo, o tempo todo. E hoje nós vamos ver que todo o ministério terreno de Jesus também teve a mesma condução, porque o Espírito Santo estava o tempo todo sobre ele, de alguma forma conduzindo tudo. Eu quero chamar a tua atenção sobre isso, porque isso diz respeito à nossa vida. E dizer isso é a mesma coisa que dizer, aliás, duas coisas importantes. Dizer que, primeiro,
Jesus, enquanto homem, se submetia completamente à condução de Deus Pai. Ele não fazia o que ele queria, ele não ia para os lugares que ele queria, ele não falava o que ele queria. E a segunda coisa é dizer que tudo que ele foi e tudo que ele fez foi plano de Deus. E ele faz tudo isso, sabe para quê? Para nos ensinar que ser humano que importa para Deus se coloca na presença e sob a condução do Senhor. Isso é um ser humano que agrada a Deus. Isso somos nós. Depois que o diabo tentou, e diz a Bíblia que o diabo deixou ele, nós lemos hoje, então, no momento do início, que Jesus começa seu ministério voltando para Galiléia, e lá, ele volta de qualquer jeito? Ele volta porque ele quis voltar? Não, ele voltou sob o poder do Espírito, percebe quem está conduzindo tudo? Veja aqui, e por toda aquela região espalhou a sua fama, ele ensinava nas sinagogas, e todo mundo elogiava o que ele falava, como ele ensinava. E eu repito porque é importante, presta atenção, vai observando, tudo que ele fazia na terra, ele fazia como homem, na condução do Espírito Santo, e como isso então precisa nos ensinar como age alguém, um ser humano, que pode ouvir da boca de Deus: tu és o meu filho amado, e em ti eu me agrado, na tua vida eu me agrado de você. Tem filho e filha amada de Deus aqui nessa manhã? Tem alguém aqui que quer agradar o seu Senhor? Então, dê um aplauso bem forte para ele. Eu quero te chamar para dentro desse texto. Glorifique o Senhor aqui, tem coisa aqui para você. Tome posse desse momento. Diante desse chamado nós nos alegramos, isso é importante, para não tirar a tua atenção. Depois que o diabo deixou então, ele voltou sob o poder e todo mundo elogiava, e maravilhoso, mas isso que nós somos, esses e essas, que em tudo, isso que agrada, em ti me agrado, sabe? Esses e essas que em tudo que fazem, só fazem na condição do Espírito Santo. E Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, cheio do Espírito Santo, e lá começou a ensinar nas sinagogas, e todo mundo elogiava, porque ele não ensinava como os outros rabinos, ele não ensinava como os outros mestres, mas ele ensinava com toda a autoridade. Por quê? Porque ele ensinava sob o poder do Espírito. Existe uma autoridade aqui importante. Muita gente fala muito bem com o microfone na mão, tem um talento, tem um dom. Entretanto, presta atenção aqui. Autoridade para falar em nome do Senhor. Não pode vir de microfone caro, não pode vir de pessoas, muito menos de igreja, mas só do Espírito que distribui e usa os talentos que ele distribui. Alguém tem que falar em nome de Deus, e esse alguém não são pessoas. Na sequência, então, nós temos o relato da primeira memória que as comunidades tinham sobre o início do ministério de Jesus, porque também não sei se você sabe, mas tudo que está relatado na Bíblia sobre o que Jesus fez, de longe, de maneira nenhuma, foi tudo que ele fez. João, no evangelho dele, no capítulo 21, verso 25, diz assim, Jesus fez também muitas outras coisas, além do que está escrito nos evangelhos. Se cada uma delas fosse escrito, penso que mesmo no mundo inteiro não haveria espaço suficiente para os livros que teriam que ser escritos. Ele fez tantas coisas que aqui não está registrado. Portanto, os evangelhos aqui, todos os 4, eles foram registrados décadas depois que aconteceram os fatos, mas são lembranças sobre aquilo que Jesus tinha feito. E isso que nós lemos hoje aqui com vocês, que eu quero meditar, por exemplo, é a primeira memória que as pessoas tinham do início do ministério de Jesus. E ela mostra que Jesus então volta para Nazaré, que é o lugar que ele havia crescido, o lugar que ele havia vivido até os 30 anos de idade, e lá, no sábado, dia de culto, como era o seu costume, ele foi para a igreja. E chegando lá, o texto diz que ele levantou-se para ler. Jesus se levantou para ser o pregador do dia. E se dispôs a isso, foi ele que foi. A Bíblia diz que ele já estava sendo falado, né? Ele andava pelas sinagogas da Galiléia e todo mundo elogiava a sua pregação. Então, Nazaré não deveria ser diferente. Mas veja, foi entregue a ele o livro, e aqui, na época, livro não é o que você entende como livro, mas livro aqui é um rolo feito de couro de cabra. Costurava couro de cabra e fazia um rolo assim, que não era pequeno. E uma coisa que é importante dizer também para a gente entender isso aqui, é que esses rolos, a produção deles era muito cara.
não podia ser comprado facilmente. Então, era normal que cada sinagoga tinha no máximo um livro desse, 2. Por exemplo, quando descobriram, a arqueologia descobriu as ruínas da sinagoga de Massada, descobriram lá um livro só um rolo, porque era caro. E aqui no caso de Nazaré, eles tinham o rolo do profeta Isaías, mal sabia eles o que tinham nas mãos, né? O rolo do profeta Isaías, e eles pegaram o livro e deram para Jesus, porque ele ia pregar. E o texto aqui é muito claro, diz que ele procurou, e ele encontrou o capítulo 61 de Isaías, ele procurou, e ele encontrou, diz a Bíblia, e ele leu os 2 primeiros versículos. Imagina alguém pregando, diante de todos, abriu o rolo lá na mesa, procurou, desenrolou, está aqui. Leu os 2 primeiros versículos, e ele diz o seguinte: o Espírito Santo do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele leu. Maravilha! Como todo excelente pregador, a mensagem começa lendo a palavra inspirada pelo Espírito Santo, porque quem tem que falar é o Espírito, não é a pessoa. Então ele leu a palavra primeiro, e aí todo mundo ouviu. Todo mundo, e ele então acabou de ler, enrolou o livro de novo e devolveu ao assistente e se assentou para pregar, porque eles pregavam sentados. Ele se assentou para pregar, e a Bíblia diz que todo mundo, a sinagoga inteira, a igreja inteira, de olhos fitos nele. Por quê? Esperando a ministração da palavra, esperando o comentário que ele ia fazer daquele texto. Jesus se assentou e começou a pregar. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ponto, acabou, vamos para casa. Eita! Imagina se a gente lesse esse trecho para você hoje, e hoje eu falasse, depois que lesse, ó, isso aí que vocês ouviram, é isso aí que vocês ouviram mesmo? Pronto, pode ir para casa. Se fosse comigo, vocês podiam apedrejar, né? Mas em se tratando de Jesus é muitíssimo diferente, porque presta atenção aqui no início do seu ministério, na cidade que ele cresceu e viveu durante 30 anos, Jesus pregou o mais curto, o mais audacioso, o mais vivo e verdadeiro sermão já pregado até hoje. Jesus prova que não é por muito falar o pregador, mas precisa ser a verdade que o Espírito Santo de Deus revela. Eu quero que você pense isso aqui comigo, é como se ele dissesse assim, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, ele está querendo dizer o quê? Hoje, essa palavra saiu do rolo aqui e se tornou realidade. Entra nisso aqui comigo. Hoje a palavra saiu do livro e se cumpriu. Hoje, essa palavra deixa de ser só uma frase escrita, ela se torna viva, ela é vida. Hoje isso deixou de ser apenas um rolo, porque a palavra se encarnou e alcançou todos vocês. Até aqui, a profecia de Isaías era algo escrito, mas hoje ela se tornou viva e real. E eu não sei se você se dá conta da profundidade desse sermão, da profundidade dessa fala, porque quando eu estava lendo esse texto, essa semana, isso fez assim, iluminou na minha Bíblia, eu falei, meu Deus, o que é isso? É uma coisa extraordinária, porque pensa no significado dessa frase para a nossa vida hoje, meus irmãos, minhas irmãs, toma posse disso, pensa que você serve a um Deus que não se contenta em ser apenas uma religião na tua vida, um Deus que não deseja apenas ser uma teoria escrita de algo relatado em um livro, não. O Senhor não deseja ser uma correntinha no nosso pescoço, um quadro na nossa parede, uma tela de fundo do nosso celular, muito menos um relato de um livro guardado na tua estante. Esse não é Deus. Não é assim que o Senhor quer ser na tua vida. Meu irmão, eu quero que você entenda, Deus não se contenta em ser apenas uma teologia que a gente fala. Ele deseja ser uma realidade encarnada na tua vida. Deus é vivo, Ele quer ser o fôlego que te sustenta, a razão que te faz acordar todas as manhãs. Ele não é um personagem qualquer descrito para uma religião, Ele deseja ser todo o sentido que você precisa para viver, porque Ele quer viver ao teu lado em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Isso é grande demais. Hoje se cumpriu essa escritura aqui, isso se tornou vida. Você toma posse desse sermão? Ninguém nunca pregou algo tão lindo, tão profundo, tão verdadeiro, daquilo que Deus quer ser na nossa vida, meu irmão, em nome de Jesus. E nós gostamos de dizer que a palavra de Deus é poderosa, né? Todo mundo aqui na frente, a palavra de Deus é poderosa, e ela realmente é,
mas hoje você vai entender porque ela é poderosa, e você vai entender que é nela que está tudo, porque todo o seu poder, o poder que é na palavra, está no fato de que o Jesus que está ali relatado, precisa sair do livro, e ser uma realidade na nossa vivência diária. Aí está todo o poder. E eu me lembro do meu mais admirável professor, de toda a minha vida, Milton Schantz. Ele me ensinou que a Bíblia nada mais é do que um livro escrito com tinta, papel, nada mais. Mas presta atenção, mas quando eu leio, ou quando eu ouço, quando eu medito e eu recebo, isso entra aqui dentro de mim, no meu coração, e eu vivo, como disse a nossa irmã aqui hoje, e eu vivo, e é lá dentro que ela se torna a palavra de Deus. Fora ela é um livro que todo mundo usa como quer. Aliás, é uma palhaçada o que fazem com a palavra de Deus. Todo mundo faz o que quer dela, mas quando você recebe, aquilo desce dentro de você, aquilo fala com você na profundidade do teu coração, e você resolve viver aquilo, aqui dentro ela se torna a palavra de Deus, e é lá dentro, é neste lugar, que ela tem poder de transformar uma história de vida. Isso é muito importante. Assim, todo o poder que emana do Espírito, que inspirou a palavra, virá sobre nós. É o que Jesus está dizendo no sermão dele. Virá sobre nós e nós vamos ver todas as dimensões da nossa vida sendo transformadas. Não muda porque Jesus entrou por aqui, saiu por aqui, foi na igreja e perdeu tempo. Porque você não ouviu a palavra de Deus, você ouviu um sermão, alguém falando, você ouviu coisa, mas ela entrou aqui dentro e ela foi esse poder maravilhoso. Segundo Jesus aqui, a mudança de vida não acontece quando nós lemos a palavra. Aliás, a nossa irmã já disse isso aqui hoje, já confirmou. Ela não está em simplesmente ler. Veja que aqui nessa sinagoga, todos os sábados ela lida a palavra. Não é só isso não é só importante. Não é só quando nós ouvimos a ministração, mas a vida só será transformada quando nós estabelecermos aqui através da palavra, um relacionamento vivo e íntimo com Jesus Cristo. Através dela, ela é um meio. Ela não é, ela é um meio. Eu não sei se você sabe, por exemplo, algo que Jesus disse em João 14, 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai vai amá-lo então, e nós viremos e vamos fazer nele morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês ouvem na minha boca não são minhas, mas do Pai que me enviou. Submissão total. Mas tem um caminho aqui, dessa palavra ter poder para transformar a nossa vida, entende isso? Jesus está revestido, está cheio do Espírito Santo, e ele estava ungido, e foi para a sua cidade, sob o poder do Espírito Santo, no sábado, foi para a igreja, porque lá é o lugar que o Espírito Santo de Deus revela a palavra, e foi sob essa autoridade que ele se levantou para ler e ministrar a palavra. Portanto, aqui não tem nenhuma dúvida que a palavra que ele ministrou é toda Espírito, né? Tudo o Espírito Santo aqui, o tempo todo, porque ela veio de um único lugar, do Espírito que estava sobre ele, tinha ungido ele para um ministério aqui na terra. O momento do Evangelho é esse. Existia um ministério que Deus Pai deu a ele, e o Espírito está revelando. E aí eu não sei também, mas eu preciso dizer para você, porque aliás eu já disse para você, vou repetir outra coisa, porque eu disse que todo crente, assim como Jesus, deseja ser ungido, cheio do Espírito Santo, tem um ministério na sua vida. Ministério é algo que todo mundo, o Espírito Santo de Deus, se está sobre a pessoa, deu a ele dons, porque é isso que o Espírito Santo, Paulo fala isso, ele nos deu diversos dons. E como é que você exercita esses dons? Através do ministério, presta atenção, isso é muito importante. Então, esse é o momento, Jesus estava ali sendo ungido para um ministério aqui na terra, e é importante que você entenda isso, porque isso veio do Espírito Santo de Deus, e nós temos que tomar posse aqui, dessas verdades espirituais, para a nossa vida também, entende isso? É muito importante, porque Jesus disse, isso tudo que está escrito hoje se tornou realidade, virou vivência, e eu quero tomar posse disso, porque como eu já disse para vocês aqui, para viver esse mundão, como alguém que consegue agradar a Deus, aqui como ele estava agradando, só tem um jeito, todo o poder que existe na palavra inspirada pelo Espírito, precisa ser sobre nós, amém? Então esse sermão aqui não pode ser só mais uma palavra que nós lemos, nós temos que tomar posse disso. Não pode ser mais apenas uma palavra que foi pregada no domingo, mas ela precisa se tornar a nossa realidade de vida. Entende o sermão de Jesus? Entende aqui o que ele está vivendo? O plano espiritual é o quê? É cumprir em nós e através de nós tudo que está escrito.
isso que foi escrito. Porque precisa tornar vida. Hoje se cumpre. Eu quero que você na tua casa, amanhã, viva algo no teu trabalho, e você vai dizer assim, hoje se cumpriu o que a palavra disse ao meu respeito, e glória a Deus por isso. Vida! Isso é importante demais, querido. Então, entenda, o Espírito tem poder, ele ungiu Jesus, e é ele que deu autoridade para ele entrar em Nazaré, e tinha um ministério na vida dele, como tem na vida de todo crente, independente da idade, da condição, da suposta capacidade, ele dá dom, e ele quer usar esses dons através do ministério. Esse é o momento. O Espírito Santo de Deus, por que faz isso? Porque ele é a manifestação da presença de Deus no mundo. Isso é Espírito Santo. Ele é a manifestação da presença de Deus no mundo. E por isso que Deus age como no mundo, soprando o Espírito sobre nós. E é a presença do Espírito que nos capacita, porque é Ele que nos dá dons e faz isso, porque Ele quer usar a nossa vida para transformar o mundo à nossa volta. Nossa, mas o mundo é grande, não, às vezes é o mundo da tua casa. É o mundo da tua vida como pai, como mãe, como crente, como trabalhador. Ele quer transformar o mundo. Portanto, presta atenção. O povo de Deus nunca prescinde do Espírito Santo. Por quê? Porque vivendo na presença e sob a autoridade do Espírito, terá o quê? O Espírito conduzindo e fazendo com que se cumpra tudo que Deus deseja e que está escrito. Deus não espera que aconteça na tua vida nada além do que Ele já escreveu, do que Ele registrou. Todo o projeto de Deus está na palavra dEle. Deus Pai anunciou a palavra profética, o Espírito Santo de Deus inspirou alguém que escreveu, e o mesmo Espírito, com todo o seu poder, faz cumprir em nós e através de nós tudo que está escrito. Esse é o momento que Jesus reconhece do seu sermão. Entende isso? Está claro isso, sim ou não? Está muito difícil? Está difícil? Vocês estão muito quietos, está ou não? Glória a Deus. Tudo que nós somos e precisamos nessa vida precisa vir de um único lugar, meu irmão, minha irmã, do Espírito Santo que quer nos ungir. Ele quer nos ungir para a obra, para o ministério, tudo vem daí. Sem isso nós não somos filhos e filhas de Deus, nós não somos parte do ministério. Portanto, só nos resta receber a mesma unção que estava sobre Jesus e tomar posse daquilo que o Espírito Santo quer realizar aqui na terra, porque ainda tem outra coisa que eu não sei se você sabe, mas não sei se eu já falei, mas Jesus fez muitas maravilhas através e sob a autoridade do Espírito Santo. Mas quando ele voltou para o Pai, ele disse em João 20, 21, olha o que ele disse. Novamente ele disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, e eu fiz muitas coisas, agora eu envio vocês. E por isso, sabe o que ele fez? Ele soprou sobre eles e disse, recebam o meu Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. Querido, querida, que honra, né? O mesmo Espírito de Jesus foi nos dado, Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos enviou, dizendo que nós faríamos coisas maiores que Ele ainda. Por quê? Porque nós somos melhores que Jesus, nós somos melhores que Jesus? Não, porque o mesmo Espírito que estava sobre Ele foi nos dado. Ele nos deu, é maravilhoso demais. Portanto, se a comunidade de Jesus Cristo se reuniu hoje aqui, sob o chamado do Espírito Santo, se o Espírito Santo de Deus te constrangeu na tua casa para você vir para a igreja, nós precisamos tomar posse dessa unção que Ele quer nos dar em nome de Jesus, amém? Nós precisamos que isso seja sobre nós, porque a unção é importante, e por isso nós precisamos tomar posse da missão que Ele quer realizar na nossa vida, através da igreja, que somos eu e você. Existe uma unção que Ele quer derramar sobre nós, o Espírito Santo está sobre mim, Ele me ungiu. E se nós somos povo de Deus que quer continuar as obras, Ele quer nos ungir em nome de Jesus, amém? Qual obra? Eu vou falar aqui 5 para você, hoje não estou tão bom não, com você não estou tão legal. 5, que você precisa tomar posse disso, porque diz respeito a algo que Deus quer da tua vida, neste mundo, é para isso que Ele derrama o Espírito sobre nós, não é para o nosso próprio bem, não é para o nosso regozijo, Ele derrama o Espírito sobre nós, porque Ele tem coisas a ser feitas através de nós. Existe uma missão dada à igreja, e às vezes a gente se confunde e não entende o que é igreja, porque a igreja está virando um negócio, um projeto de poder estranho, e você se perde no meio de tudo isso. E eu quero te dizer 5 coisas importantes hoje, que essa palavra me mostra, que Jesus nos ensina, que é sobre essa unção dada ao povo de Deus para uma missão. Qual é a obra? Que nós sejamos, em primeiro lugar, boca profética, ministrando a palavra que tem poder para transformar esse mundo. Nós temos que ser essa boca profética que pronuncia e ministra a palavra, porque ela tem poder para transformar esse mundo. Somos nós.
E eu digo isso porque eu não sei se você percebeu, observou, a primeira coisa que Jesus fez sobre o poder e a autoridade do Espírito foi o quê? Se levantar para pregar a palavra, se levantar para ler a palavra. E ele procurou, e ele encontrou e leu a profecia de Isaías, que anunciava um novo tempo de Deus, que um novo tempo de Deus ia começar na terra, ia começar sobre as vidas, um novo momento. É importante isso demais. E a primeira coisa que eu preciso te dizer sobre isso, é que o poder do Espírito nos leva a abrir a Bíblia e explicar ela para as pessoas. Tem um chamado aqui sobre você. Se você está dizendo uma pessoa que está vivendo um drama, se você não tem uma palavra para dizer para ela, não sua, mas de um Espírito que te ungiu, desculpa, está faltando algo. Essa é a primeira coisa que eu preciso, presta atenção. O Espírito Santo, então, como é que ele age? Ele age através da pregação. Às vezes a gente quer que ele age dando uns comichão na gente, né? Dando uns arrepio. E às vezes age mesmo. Mas ele quer agir através da pregação. Ele usa a palavra para falar com as pessoas. Essa é a forma que ele escolheu. O Espírito inspirou, e ele usa a Bíblia, e dela nós não vamos poder prescindir nunca, porque presta atenção, tem gente por aí que prega tudo menos a Bíblia. Nós não nos rendemos a sabedorias humanas, nós não nos rendemos a diplomas, a cargos, nós não nos rendemos a talentos desse mundo, nós não nos rendemos a famosos da internet, nós nos rendemos só à palavra inspirada pelo Espírito Santo, e só a ela, só a Ele. É Ele que tem que falar conosco. E eu queria dizer para você, até hoje o Espírito Santo de Deus usa esse livro, a Bíblia, para gerar fé e transformar as vidas. Até hoje, é a mesma palavra que Jesus disse, pode passar céus e terras, mas a minha palavra não vai passar. E ela não passou, e ela está aqui hoje te alcançando em nome de Jesus. E entenda também, o Espírito Santo de Deus não age sem a palavra do Evangelho. Não age, porque todos os momentos da Bíblia Sagrada, em que houve um derramamento espiritual dos céus, pode ler lá Atos, pode ler Paulo, pode ler Pedro, pode ler o que você quiser, Pedro falando com Cornélio, todas as vezes que teve um grande derramamento espiritual, as pessoas saíram falando em língua, um avivamento, as pessoas foram revestidas de mistérios, antes do Evangelho foi pregado, a palavra foi ensinada, isso é muito importante. Antes de se convertessem 3.000 pessoas, sob o poder do Espírito em Jerusalém, Pedro pregou a palavra. O Espírito Santo age através da palavra. Se a palavra não agisse sob o poder do Espírito, a Bíblia era só mais um livro morto, como tantos outros que você tem na tua estante. Ela não seria nada mais que isso. Por isso, eu vou na mesma vibe da nossa irmã Adriana aqui, eu dou graças a Deus todos os dias, porque nós temos palavra dele. Graças a Deus, por Ele nos dar o seu Santo Espírito que nos faz entender e aceitar a mensagem contida naquilo que Ele quer falar conosco, em nome de Jesus, amém? Isso é uma honra, é um privilégio, meu irmão. Então, entenda que tudo isso que nós temos tem que ser uma ferramenta para Deus transformar esse mundo. Portanto, o nosso primeiro desafio é qual? É ser essa boca profética, ministrando a palavra, que tem poder para transformar o mundo e a vida das pessoas. Às vezes uma pessoa me ajuda, eu não tenho comida lá em casa, você pode dar comida? Tem que dar, mas se não tiver palavra, o que você deu para ela? Nada. Compreenda, isso é muito importante, meu irmão, em nome de Jesus. Quando nós abrimos a boca, isso você tem que entender, quando você abre a tua boca, e você fala, e você proclama o Evangelho, você está dando para as pessoas Jesus Cristo. Isso é que o sermão dele nos ensina. Ainda hoje, nesse dia, se você sair daqui, e se você anunciar o Evangelho para alguém, você está anunciando Jesus, a presença dele, o poder dele, e como ele age, você vai estar anunciando Jesus Cristo, porque segundo o próprio Jesus, no sermão dele, o Evangelho não é apenas uma coisa escrita sobre Jesus, não, Jesus é o cumprimento do Evangelho, Jesus é o Evangelho em pessoa, e nele a palavra de Deus se cumpre em nossa vida. Imagina que o povo tinha uma Bíblia inteira, já escrita, e Jesus fala assim, sabe tudo isso está escrito? Né? Adri falou aqui? Cheguei eu. Por quê? Porque isso aí foi encarnado para viver junto com vocês, para ensinar vocês como é que se vive. Eu quero mostrar na prática que é possível viver a palavra. É isso que Jesus é, em nome de Jesus. Você entende isso? É maravilhoso demais, querido, em nome de Jesus. Se nós aceitamos esse primeiro encargo, e nós abrimos a nossa boca para anunciar, nós vamos contar com a presença real e pessoal dele. E quem estiver nos ouvindo vai ter que dizer, você já viveu isso?
Ele vai te ouvir e vai dizer, essa palavra que você acabou de dizer é verdade, ela se cumpriu, essa palavra falou comigo. Entende como ela é vida? Essa palavra falou com o meu coração. Alguma coisa aconteceu aqui dentro de mim. Eu encontrei Jesus nela, eu encontrei o Salvador, eu encontrei Cristo, eu encontrei solução para a minha vida nessa palavra que você disse. Aqui está o poder dela. Isso é importante demais. Porque, querido, quando somos ferramentas do Espírito, as pessoas que nos ouvem, têm que dizer aquilo que disseram aqueles samaritanos para a mulher do poço, sabe? Quando ela pregou e falou, eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Cristo. E no João 4, eles disseram para ela, nós já não cremos pelo que você disse. Nós cremos porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, amém? É isso que está ao teu alcance, na tua boca, é isso que você precisa dizer. A Bíblia diz que ela não está longe lá não, a palavra está na tua boca, porque Ele coloca ela em nome de Jesus, amém? Primeira questão, tem povo ungido aqui nessa manhã? Quando a unção é sobre nós, nós somos essa boca. E aí, o que mais? Sob a unção do Espírito Santo, o que mais? Sabe o que você vai ter? Você vai ter uma palavra de vida e esperança para os pobres desse mundo. Nós teremos uma palavra de vida e esperança para os pobres deste mundo. Porque aqui o ministério que Jesus recebeu do Pai, está sendo revelado aqui neste momento pelo Espírito. O que ele tinha que fazer? E ele foi ungido. E diz ele que ele foi enviado para trazer uma boa notícia aos pobres. E pobre aqui é pobre, os pobres são os que estão de mãos vazias, os pobres são os que estão de mão abanando, os que sofrem privação, necessidades, os que sentem aqui no próprio povo, na barriga, que falta o essencial para viver, os que têm fome e sede de justiça, os que foram deixados à margem da vida pela sociedade, esses são os pobres, nós sabemos bem quem são eles. Jesus veio, foi para esse povo, eu quero que você entenda isso. Jesus veio nesse mundo porque esse mundo é injusto, senão ele não viria. É para eles que ele veio para eles trazer o quê? O Evangelho. Eles trazeram uma boa notícia, a boa nova. Qual é a boa nova? Ei, queridos, vocês são pobres, a pobreza pode acabar. Você crê nisso? A pobreza pode acabar. Como? Crendo e aceitando que você é um filho, uma filha amada de Deus. Vocês que são, crendo e aceitando que o reino de Deus lhes pertence também, vocês têm direito, crendo que eles podem ser um filho, uma filha de um pai rico e amoroso, irmãos e irmãs de Jesus, cuja mesa eles são convidados, e nessa mesa, adivinha, nada nos falta. O convite nós temos que anunciar, e nós anunciaremos, e eu anuncio nessa manhã, aos pobres deste mundo, basta se render a Ele, porque Ele é o pão da vida, e quem tiver fome pode vir comer, porque na sua mesa nada falta, nada faltará. Eu quero que você tome posse disso, é importante. Ele é o santo vinho e convida todos para vir beber, porque na sua mesa não falta nada, e nada vai faltar. O convite de Jesus aqui, que veio, e ele veio, e o convite também é nosso, que nós temos que anunciar aos pobres deste mundo, é que na mesa dele nós teremos tudo que nós precisamos nessa vida, tudo, meu irmão, é nela que se cumpre o que está escrito em Salmo 34, verso 8, porque o Salmo diz assim, lindo, provem e veja como o Senhor é bom, como é feliz o homem e a mulher que nele se refugia. Temam ao Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Você crê nisso? Não falta, querido. Se está faltando algo que não é o Senhor. Se está faltando, falta algo de nós. Tome posse disso em nome de Jesus. Os pobres, os desassistidos, os desprezados, os injustiçados deste mundo precisam saber disso. E sabe como eles vão saber? Quando o Espírito Santo de Deus nos ungir. E nós vamos abrir a nossa boca e vamos anunciar o que foi, por exemplo, inspirado pelo Espírito no Salmo 23, que diz, se Ele for o nosso pastor, se você estiver sob os seus cuidados, se Ele estiver te conduzindo, te pastoreando, Ele jamais vai faltar na tua vida, e por isso nós não sentiremos falta de nada, em nome de Jesus, amém? Amém. Esse é o anúncio que tem que estar na nossa boca. E você encontra alguém que fala, está faltando, não está faltando, sabe que está faltando Deus na tua vida, porque quando Ele chega, nada falta, Ele resolve, Ele te ajuda, Ele te bota em comunhão, o povo se junta e você se levanta em nome de Jesus, amém? Mas a terceira coisinha que eu quero que você tome posse do sermão de Jesus, sobre a unção do Espírito Santo de Deus sobre nós, sabe o que vai acontecer? Nós vamos abrir a nossa boca e proclamaremos que os presos vão conhecer a liberdade.
Nós, eu e você, nós vamos abrir a nossa boca e nós vamos proclamar que os presos vão conhecer liberdade. Porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus foi soprado sobre nós e reuniu o povo de Deus essa manhã aqui, e tudo que Ele quer é nos ungir para fazer a vontade dEle. Tome posse disso, é muito importante, para que esse mundo viva um novo tempo, para que esse mundo viva um novo momento, e quando Ele nos unge, nós podemos abrir a nossa boca e proclamar que todo homem, toda mulher aprisionado em alguma situação, e aprisionado aqui não é só quem está no presídio, não é só quem está nas prisões, nas cadeias, mas aprisionados são todas e todas que, de alguma maneira, de alguma forma, estão acorrentados a alguma coisa. Às vezes está acorrentado a um vício, aprisionado por um trauma do passado, paralisado com medo que impede que ela vá fazer o que ela tem que fazer, escravizado por um sistema que impede que a vida aconteça, um sistema que mostra para todo mundo sei lá, que a vida se resume a coisas que não se resume. Querido, para todos esses nós queremos proclamar nessa manhã que a liberdade pode ser uma realidade. Existe liberdade neste mundo, uma única, aliás. Existem pessoas escravizadas aí por religiões, por pastores, por sistemas religiosos, pessoas escravizadas por discriminações, por exemplo, discriminação de raça, né? Discriminação de gênero, discriminação social. Quantas mulheres estão nesse exato momento escravizadas por maridos violentos dentro de casa, e elas estão paralisadas com medo que, se ela fazer alguma coisa, ela vai matar ela? Quantas mulheres morrem todos os dias por conta disso? Isso é escravidão. Aliás, muita gente é especialista em construir sozinho grades que aprisionam ela mesma, né? A pessoa consegue, é impressionante, grades do egoísmo, grades da altivez, grades do individualismo, e elas vivem se enchendo de discursos para justificar as suas escolhas, grades que prendem tanto que a pessoa não consegue pensar em nada além de si mesma, está aprisionada dentro de si mesma, ela está acorrentada dentro de si mesma, querido. Grades que fazem a vida virar um oco de tantas coisas supérfluas, desnecessárias, pessoas amarradas a um estilo de vida consumista, que não deixa ela escolher, porque só consegue pensar em dinheiro e mais nada, só pensa nisso o mês inteiro. Prisão, em nome de Jesus. Nesse mundo, cativeiros são que não falta, prisões tem de monte, de tudo quanto é tipo, e eu quero que você tome posse em nome de Jesus, porque nós somos aqueles e aquelas que foram ungidos pelo Espírito Santo de Deus para proclamar que a liberdade é possível. Isso tudo vai cair por terra em nome de Jesus, essas correntes vão ser quebradas em nome de Jesus, porque existe autoridade e poder na palavra do Espírito Santo de Deus. Mas o que tomar posse disso, querido? Há uma autoridade nessa palavra anunciada, ela pode transformar uma vida, e nós temos que entender isso. O Espírito do Senhor quer estar sobre você, Ele quer te ungir, porque você precisa abrir a tua boca e proclamar que há um lugar em que as cadeias e as correntes que nos aprisionam são quebradas, elas não nos aprisionam, e você vai poder dizer, a quem quiser ouvir o que o Espírito inspirou em 2 de Coríntios 3,17, que onde está o Espírito do Senhor, aí a verdadeira liberdade, em nome de Jesus, amém? Você é essa boca profética do Senhor e do Espírito que quer te usar, em nome de Jesus, amém? Quarto, já está indo, passou do meio, sob a unção do Espírito Santo, sobre nós, o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser ferramentas para abrir os olhos de quem não enxerga. Eu estou pegando o que Jesus falou, eu estou estincando, né? Nós vamos ser ferramentas para abrir os olhos de quem não enxerga. E eu estou dizendo isso porque Jesus, sob o poder do Espírito, ungido por Ele, disse que veio para restaurar a vista aos cegos. E eu estou te explicando exatamente isso, porque cegos são todos e todas que não veem, que são incapazes de reconhecer a realidade à sua volta. Às vezes a gente pensa que cego é só quem tem uma deficiência física, e não é. Cegos são os que tateando no escuro, por exemplo, colocam a sua confiança na sua luz própria, na sua inteligência, na sua capacidade, na sua vã filosofia, e com isso se enrolam em si mesmo, e vão se enganando, e não conseguem nem enxergar por onde está andando, porque é cego. Cegos que perderam completamente o contato com a realidade de Deus. Tem uma cegueira aqui que é espiritual. Cegueira não é só física, ela é também espiritual. Desculpe ter que dizer isso para vocês.
Desculpa, eu acabei de tomar café ali, ouvindo umas coisas que me deixaram chocados, mas assim, eu tenho que dizer, ultimamente o mundo está cheio de gente tão focado em religiões, em tradições, em igrejas imensas, em projetos de poder, em glamour religioso, focado em tentar aparecer para os outros, forçando uma barra para uma fé que é fingida, quarta-feira. Uma fé que é fingida. Por que é fingida? Porque está usando tudo isso, para quê? Para aparecer para os outros, né? Como a Adri disse aqui, para aparecer para os outros, para ser famoso, quando na verdade, tudo que precisa nessa vida é ser relevante para o Pai que vem em secreto, aquilo que é feito e dito até no nosso quarto trancado. Tem alguém que nós temos que chamar atenção, que não são as pessoas. Cegueira espiritual, e você sabe o que é pior? Porque está conduzindo uma multidão de outros cegos espirituais. Você sabe que Jesus disse para os religiosos aparecidinhos do seu tempo, Mateus 15, 14, deixa eles, deixem-nos, deixa eles são cegos, guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos em um buraco. Qual que é a ordem aqui? Deixem-nos, deixa eles. Meu irmão, o Espírito que nos unge nessa manhã nos convida a deixar, sabe por quê? Porque o nosso compromisso não é com nada disso. O nosso compromisso com Ele é outro. O nosso compromisso é ser uma ferramenta nas mãos dEle, porque quando nós somos conduzidos sob a autoridade do Espírito Santo, quando tudo que nós fazemos e falamos vem dEle, as pessoas vão ter os seus olhos abertos, elas vão enxergar, e elas finalmente vão poder entender aquilo que o Espírito inspirou em Isaías 9:2, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, e eles enxergaram. Enxergaram como? Tem um povo ungido, tem um povo que caminha com o Espírito Santo, e através disso, quem quiser enxergar, verá o que foi inspirado pelo Espírito em João 8:12, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se tem uma multidão de crentes aí tateando no escuro, desculpa, deixa eles. Nós temos compromisso com essa presença iluminada, que nos mostra quem somos nós de verdade, nas mãos de um Espírito que quer mudar esse mundo, em nome de Jesus, amém? Você toma posse disso? Difícil, né? Difícil não, Evangelho. Mas último, sob a unção do Espírito Santo sobre nós, isso que Ele quer nos ungir, amém? Quem seremos nós? Seremos ferramentas para a libertação dos que se sentem oprimidos. Ele reforça isso. Jesus estava com o Espírito sobre ele, ungido, e dizendo que ele veio para pôr em liberdade os oprimidos, e mais uma vez nos chama para ser ferramentas de libertação, porque é fundamental, liberdade verdadeira, não essa falsa, que só Jesus e a presença do Espírito Santo podem nos dar, verdadeiramente livre, liberdade aos oprimidos, liberdade a quem tem um peso sobre as suas costas, sabe, que arrasta pela vida, porque não consegue andar, não consegue nem se levantar, porque essas pessoas não sabem que a vida de Deus é leve. Jesus falou, troca comigo, querido, o meu fardo é suave, você está pesado, aí você está carregando o mundo nas costas, troca comigo, porque o meu fardo é suave, o meu fardo é leve. As pessoas não sabem disso, o que Ele tem para nós é felicidade, esse é o projeto de Jesus, eu vim para que vocês tenham plenitude de vida, meu irmão, liberdade, a quem se sente oprimido pela culpa, tanta gente aí não faz e não é, porque se sente culpado, pelos tantos compromissos desse mundo tão apressado, tanto que tem tanto compromisso, tanta coisa para fazer, que fica sem respirar, não é? Às vezes a gente não respira, mas você sabe que às vezes dá essa sensação que a gente não consegue nem respirar de tanta coisa para fazer? É porque falta a presença do fôlego de vida, meu irmão, e Ele não habita nas opressões. Para você respirar, o fôlego de vida não pode ter opressão, nós temos que nos libertar disso. De onde virá a libertação? Da unção do Espírito Santo de Deus sobre nós, em nome de Jesus, amém? Onde Ele está tem poder, onde Ele está tem unção, e pela sua vontade eu e você seremos uma ferramenta de libertação das opressões deste mundo. Entende aqui? O convite do Espírito nessa manhã, e nós temos que assumir isso sobre nós, desculpa, nós somos igreja, é para que as pessoas têm que saber, e elas possam saber aquilo que o Espírito inspirou em Mateus 11:28, porque está escrito lá, podem vir a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que estão oprimidos pela vida por esses fardos, porque eu darei descanso, eu vou libertar vocês em nome de Jesus. Você crê nisso? Ele tem esse poder, Ele vai. Então, queridos, o Espírito Santo de Deus unge Jesus, e Ele está dando aqui as bases do que seria o ministério de Jesus, o que teria que ser feito na terra.
E eu não sei se você sabe, o mesmo Espírito está aqui nessa manhã, em nome de Jesus, eu já estou acabando. Nessa linda manhã de domingo, nós somos visitados pelo mesmo Espírito para nos lembrar que nós temos que anunciar o ano da graça do nosso Senhor. É o ano da graça, é o ano do perdão, é o ano do recomeço, é o ano em que tudo será novo, e você tome posse disso. Nós precisamos inaugurar um novo momento, é o novo tempo de Deus para a nossa vida. Você precisa saber disso. E como é que eu sei? O Espírito está sobre mim, eu preciso, esse discernimento nós temos que ter. É o novo tempo de Deus na nossa vida. E é um novo tempo de salvação para toda a gente. Isso implica uma transformação integral, radical nas pessoas. Agora, quando? Hoje, Jesus, hoje, é tempo de liberdade, é tempo de salvação, hoje. O apóstolo Paulo pergunta, qual é o tempo? O tempo é hoje, em nome de Jesus, amém? Então essa comunidade aqui ungida, movida pelo mesmo Espírito que estava sobre Jesus, o mesmo Espírito de Jesus, continua a sua missão libertadora, amém? Eu e você, continua tendo o sentido da nossa caminhada, o ministério de Jesus. Disso nós não podemos abrir mão, meus irmãos. O dia que a gente abrir mão disso para um projeto qualquer nosso aí, seja ele do que for, o da moda, nós estamos perdidos. O sentido da nossa caminhada é o ministério de Jesus, é o que Ele fez e o que Ele ensinou. Nada mais nos interessa além do que o Espírito tem para nós, amém? Só isso. O resto é fuinha de gente mimada, sem conteúdo, fútil, vazia, porque são movidos pelos seus próprios interesses, e os nossos interesses nos levam para esse lugar aí. E tudo isso não nos interessa. Não tem interesses outros aqui, nem meu, nem de ninguém. Tem interesses do Senhor e só do Senhor. A vontade boa, perfeita e agradável é dele e só dele, em nome de Jesus, amém? Então, meu querido irmão, que neste lugar, que nas nossas vidas, tudo o que nós precisamos, sabe o que é? É dessa unção. Isso faz falta. Eu já congreguei com vocês, uma pessoa nos visitou e saiu e falou, nossa, que unção gostosa tem essa igreja. Essa unção, porque, presta atenção aqui, essa unção tem que estar sobre nós, mas diz um ditado que unção sem ação é presunção. Nossa, que igreja ungida, faz alguma coisa? Não, é um presunçoso, que quer se exaltar. Mas também, a unção sem ação é desleixo. É desleixo porque é enterrar os dons. Isso faz de nós só mais uma das tantas igrejas que tem por aí que andam desrespeitando o nome de Jesus. Mas nós não podemos fazer isso, porque assim como foi anunciado para o Senhor, a unção nos leva à ação. Jesus estava começando uma ação no mundo, para fazer desse um novo mundo, e a unção do Espírito veio sobre ele para ele agir. Então veja, a unção nos leva à ação, mas que beneficia os outros e não a nós mesmos. A unção que nos leva a agir e beneficiar os outros e não a nós mesmos. Aonde na Bíblia Jesus fez uma coisa pensando no seu próprio bem? Porque sobre ele estava a unção do Espírito Santo de Deus. Você entende isso? E esse mesmo Espírito está aqui nessa manhã. Você crê nisso? Ele veio sobre você, Ele quer te ungir, porque Ele quer fazer de você um terremoto nesse mundo onde você vive. Ele quer usar a tua vida, e esse mundo nunca mais será o mesmo, porque você viveu nele, e você transformou esse mundo, sob a autoridade que há na presença do Espírito na tua vida, em nome de Jesus, amém? Você recebe? Você entendeu? Então glorifique Ele, pode aplaudir em nome de Jesus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, graças nós te demos pela tua presença.